pessoal, estou graduado, galera, como vão? Então, curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, disciplina gestão de pequenas e médias propriedades rurais. O tema da aula de hoje é prática de manejo sustentável. Meu nome é César Nascimento, sou coordenador de disciplina. Então, manejo, práticas, realização dessas práticas, uma atividade, como é que ela é feita, o manejo, como é que é realizado, as tarefas, como é que é feito a, como que é feito isso de maneira sustentável na propriedade rural? Como que eu manejo a terra, a propriedade agrícola como um todo, tanto na parte econômica como ambiental? Então é essencial para garantir a viabilidade econômica e ambiental das pequenas e médias propriedades. Essas práticas visam a conservação dos recursos naturais, água, solo, por exemplo, e a redução de impactos ambientais, como desmatamento, erosão, processos erosivos e por aí vai. E a melhoria da produtividade agrícola. Então, na verdade, é integrar a realização dessas atividades de forma sustentável. O manejo sustentável irá promover isso. Então, o manejo sustentável envolve a utilização de técnicas agrícolas que preservam o meio ambiente, promove a biodiversidade e garante a sustentabilidade a longo prazo. Exemplos da rotação de cultura, que é você fazer plantio de culturas diferentes em uma mesma área. Então você coloca lá, isso é um pouco difícil de ser feito, mas como eu já comentei, o caso nosso aqui é sucessão de culturas, pois os médios e grandes faz o plantio da soja e depois na sequência faz o milho ou alguma outra, milheto, sorgo, gergelim, que hoje é um sucesso hoje também. O uso de adubos orgânicos, então não é a utilização de adubos químicos, e a questão da conservação do solo, como a adoção de práticas como curvas de nível e instalação de terraços, implantação de terraços, e da água, como a gente já comentou, o exemplo da sistematização da irrigação, fornecendo aí com turnos de rega programáveis. O que é turno de rega? De acordo com o que é programado para realizar a irrigação e em quantidades necessárias de acordo com a cultura e com o seu desenvolvimento. Então, isso aí é um conceito para manejo sustentável, práticas sustentáveis. O benefício do manejo sustentável é trazer diversos benefícios, como a melhoria da qualidade do solo. Então, você fazendo a rotação de cultura, você acaba promovendo ali a melhoria do perfil do solo ao longo do tempo. Redução do uso de agrotóxico, a adubação orgânica. A redução do uso de agrotóxicos é com a parte de inseticidas orgânicos ali, e por conta da própria rotação de culturas, você acaba quebrando o ciclo da praga, porque você está trocando de cultura e aí você acaba reduzindo o uso de agrotóxicos. A conservação de água por conta da irrigação automatizada, e o aumento da biodiversidade, porque você acaba promovendo aí, você diminuindo a quantidade de agrotóxicos, defensivos agrícolas, usando produtos orgânicos, e você mantendo ali os recursos hídricos, a área de preservação permanente, executando práticas que promovem o solo, acaba mantendo aquela biodiversidade, até atraindo a biodiversidade local. Além disso, essas práticas podem resultar em uma maior produtividade e rentabilidade para os produtores rurais. A conservação do solo é fundamental para a sustentabilidade agrícola. E outra, o tesouro do agro é o solo. Prática, então, se a gente executa práticas de forma que a gente não se preocupa com o solo e acabar resultando em processos erosivos, isso é perda, é uma perda, é ouro, para quem lida
com terra, com a terra, né? Então, o plantio direto, que é uma prática que já é executada com frequência, em vez de usar grades ali pesadas para poder fazer o gradeamento com grades pesadas, né? Então, em vez disso, usa ali algum implemento só para poder incorporar aquela palhada ali na camada superficial do solo. A rotação de culturas, como eu já comentei, o uso de cobertura vegetal, então deixa a palhada do milho ali no solo, né? Essa cobertura vegetal vai ajudar a prevenir a erosão e além de melhorar o solo, né? Melhorar a estrutura do solo e aumentar a retenção de água. Então, isso aí já é algo que já é realizado com frequência já. Essa parte de cobertura de solo, né? Plantio direto, plantio na palhada, isso aí já o pessoal já faz com frequência já. O manejo sustentável da água envolve técnicas como irrigação por gotejamento, né? Então a captação da água da chuva é uma outra estratégia e a construção de barragens. Então é lógico que para a construção dessas barragens tem que ter um projeto, né? E tem que ser licenciado pelo órgão ambiental. Essas práticas ajudam a conservar a água, reduzir o desperdício e garantir a disponibilidade de água para culturas durante os períodos de seca. Então, por exemplo, as barragens de terra, né, que são realizadas nas propriedades rurais, né, com o intuito de acumular água, né, as cacimbas, né, justamente para, isso aqui é um problema sério também no nosso estado, para dessedentação animal, né? No período da seca, aqueles rios que não são perenes, aqueles cursos d'água que não são perenes, secam, né? E aí o gado, a dificuldade do gado beber água. E além do pasto, né? Que aí acaba ocasionando problemas como até perda de grande quantidade de animais. E aí também a necessidade de uma suplementação para esses animais, né? Então, essas práticas aí vão minimizar esses problemas aí. Adubação orgânica utiliza resíduos vegetais, então lembra lá da compostagem, né? Eu já vi até projetos da Unitins envolvendo compostagem. Então, usar esterco bovino e galhada triturada, por exemplo, para enriquecer o solo com nutrientes essenciais. Então, aquela galhada que fica lá no seu quintal, né? As folhas, né? Ou galhos que caem ali no decorrer do tempo. Vocês podem muito bem aproveitar isso daí e transformar isso em um composto orgânico, né? Essa prática, isso é muito feito em viveiro, né? Os viveiristas adoram fazer compostagem. E aí fazer os saquinhos, fazer o preenchimento daqueles recipientes, os sacos de polietileno, sacos plásticos, né? Obter o próprio adubo ali, né? E aí reduz os custos dele de comprar um outro tipo de adubo, um substrato. Essa prática reduz a dependência de fertilizantes químicos, melhora a saúde do solo e promove a sustentabilidade agrícola. Beleza. Controle biológico, isso aqui cada vez mais, né? Crescendo bastante aí diante a adubação química. Então utiliza organismos naturais, então utiliza uma praga, um inimigo natural, a praga, né? Aquela praga que ocasiona o dano na cultura de interesse. Insetos predadores e parasitas para controlar populações de pragas. Então essa prática reduz a necessidade de pesticidas químicos, preserva a biodiversidade e promove um ambiente agrícola para mais saudável. Então isso aqui é tanto feito, está sendo bastante utilizado hoje. Um dos viés aí da agricultura, um dos rumos aí em relação ao futuro é o controle biológico, né? Já está sendo bem difundido. Integração lavoura, pecuária, floresta, então isso aqui já existe também, né? Então você integrar uma cultura de soja com pasto, com a braquiária e uma plantação de eucalipto.
Tá certo que isso é um desafio, né? Exige, né, um controle, né? Ser bem fiel aí às formas de controle e ao manejo, né? Então, a integração da produção agrícola, pecuária e florestal em uma mesma área. Então, você usar, é, utilizar ali o máximo daquela área ali, né, pensando nessas três vertentes. Né? Então, essa prática promove a diversificação da produção, melhora a eficiência do uso da terra, porque você está usando ali, né, totalmente de tudo que ela pode obter ali de extração de produtos, né, e contribuir para a sustentabilidade ambiental. Então, em um pequeno espaço, às vezes um pequeno até reduzido espaço de área, você consegue obter uma produção de soja ou de milho, por exemplo, uma pecuária ali através do rebanho e eucalipto, né? Podendo esse eucalipto ser vendido aí como para fornecimento de celulose. A agrofloresta, então, isso aqui é bem interessante, essa é mais voltada para os pequenos, né? Então você tem ali produção de milho, de açaí, né? Tem lá uma pequena floresta ali, né? Junto com a produção de culturas agrícolas. Essa prática também promove a biodiversidade, melhora a qualidade do solo e contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Que acaba que você cria um microclima quando você tem uma agrofloresta, né? Além disso, a agrofloresta pode aumentar a resiliência das propriedades rurais a eventos climáticos extremos. A agricultura de baixo carbono, então, visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio de práticas como a rotação de culturas, o uso de adubos químicos, né, e a conservação do solo. E uma outra que não está aqui, que é o plantio direto. Né? Você, quanto menos você revolver o solo, menos emissão de carbono, né, é realizada. Então, é também uma prática de baixo carbono. Essas práticas contribuem para a mitigação das mudanças climáticas e promovem a sustentabilidade agrícola. Então, para isso, tudo a gente precisa capacitar as pessoas para entender isso, né? Então, isso aí é a educação ambiental. Promover essa educação ambiental nas escolas, para as crianças, porque elas são excelentes multiplicadores, né? O que elas aprendem, elas levam para dentro de casa. Então, são fundamentais para a adoção de práticas de manejo sustentável. Programas de capacitação podem incluir treinamentos técnicos, cursos de gestão, né? Como a gente já havia comentado. A educação ambiental promove a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e incentiva a adoção de práticas agrícolas responsáveis. Precisamos do governo, precisamos de incentivo das políticas públicas, como subsídios de programas de financiamento. O próprio exemplo do crédito rural, como a gente já comentou, pode apoiar a adoção de práticas de manejo sustentável. Precisa de decisões governamentais, né? Lá do Congresso, da parte da gestão, né? Vindo lá do presidente também sancionar leis aí que promovam esses incentivos. Essas políticas ajudam a reduzir os custos de implementação e incentivam os produtores a adotarem práticas agrícolas mais sustentáveis. A participação da comunidade é fundamental, então ninguém sozinho é mais complicado a gente conquistar, né, os objetivos. Agora, a participação de comunidades é fundamental para o sucesso dessas práticas. Então, por exemplo, o uso de maquinário agrícola, né? Então, ali você faz parte ali de uma comunidade, acaba que se você, lógico, depende aí do acordo entre as partes. Então, de repente, a possibilidade de você ter um trator para fazer o trabalho na sua terra ali antes do plantio. Então, envolve a comunidade local na tomada de decisão. E aí, essa tomada de decisão pode ser voltada para práticas de solo, né? Para usos da água, por questão dos projetos de irrigação, que promove a aceitação e o apoio das iniciativas sustentáveis. A colaboração entre os produtores, então a decisão não é de uma propriedade só, são dos produtores, né, de uma organização comunitária,
né? E aí até com o apoio de instituições de pesquisas para desenvolver projetos aí nessas propriedades, né? A interação entre essas partes pode fortalecer as práticas de manejo sustentável e garantir sua continuidade a longo prazo. Integração de tecnologias, né, como a própria energia solar que eu já comentei, biotecnologia, né, pode aumentar a eficiência e a sustentabilidade das propriedades. Essas tecnologias ajudam a reduzir o consumo de recursos naturais e minimizam os impactos ambientais. Os incentivos econômicos, como os programas de financiamento, né, então crédito rural, por aí vai, são fundamentais para apoiar a adoção de práticas. Então, o projeto ABC do governo, né, o projeto ABC, ele promove essas práticas sustentáveis, né, como rotação de cultura, plantio direto, né, biodigestores. Tá? Esses incentivos ajudam a reduzir os custos iniciais de implementação e incentivar os produtores a investir em tecnologias e práticas sustentáveis. Além disso, como os programas de certificação e selos verdes, então você incentivar ali a uma propriedade a realizar, obter uma certificação, um selo verde dos seus produtos, né? E isso aí vai com certeza ajudar ele a obter linhas de créditos mais facilitadas e até com relação a colocar o seu produto para fora, né? O produto aí certificado para exportação, por exemplo. Isso vai agregar valor ao seu produto agrícola, aumentando a sua competitividade. Você vai entrar no cenário internacional, e aí pensando no mercado. Parcerias e colaborações, então, é aquilo que eu já comentei, entre produtores, instituições de pesquisas, ONGs e governos são essenciais para promover essas práticas. O próprio exemplo disso é o projeto ABC. Essas parcerias podem facilitar o acesso a recursos, tecnologias e conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, Embrapa, né, recursos através de instituições financeiras, né, tecnologias e conhecimentos obtidos através de instituições de pesquisa, própria Embrapa, né, além de promover a troca de experiências e a inovação. A colaboração entre diferentes atores do setor agrícola pode acelerar a adoção de práticas sustentáveis e garantir a sua eficácia a longo prazo. Então, o futuro inclui o aumento do uso dessas tecnologias, como a gente já havia comentado em uma aula passada aí, né? Então, é aderir a elas, né? Integração de práticas sustentáveis em todas as etapas da produção agrícola. Então, né, promover a prática, a sustentabilidade em todo o processo. A evolução dessas práticas promete transformar a gestão agrícola, proporcionando uma produção mais eficiente e sustentável. Então, tanto eficiente economicamente, né, e como sustentável na questão ambiental, preservação dos recursos. Isso pode resultar em operações mais produtivas e ambientalmente responsáveis. É isso aí, pessoal. Até a próxima.